Capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus, porém, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Digam comigo, que estavam lavando as suas redes. Então Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se dentro do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Diga comigo, vá para onde as águas são mais profundas. De novo, vá para onde as águas são mais profundas. Diga para alguém do teu lado: eu, irmão, sou pentecostal mesmo, quem não me conhece vai entender, eu sou não tenho muito protocolo, mas diga para alguém do seu lado: vá para águas mais profundas. Fala para alguém do outro lado: vá para águas mais profundas. E aí Jesus dizendo: vá para águas mais profundas, e a todos Jesus ordenou: lancem as redes para a pesca. Diga comigo: lance a rede para a pesca. Versículo 5: Pedro, Simão, então respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tanto peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Jesus, porém, disse a Simão Pedro: Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ô Pedro, não tem medo não, Jesus está no barco, se assente. Aleluia. Diga comigo: um barco vazio para Jesus é o lugar perfeito para fazer milagre. De novo, diga: um barco vazio é o lugar perfeito para Jesus entrar e fazer um grande milagre. Jesus, ele se encontrava numa praia. O texto vai dizer que Lucas chama este lago, mas Lucas o trata como mar. João, por 2 vezes, chama de mar de Tiberíades, é o mesmo lugar.
Neste caso, Lucas acrescenta um nome ao lago. Lucas, mais detalhista, ele chama esse lago como o lago de Genezaré. A Bíblia não tem nada escrito que não tenha um sentido. A palavra Genezaré, segundo alguns comentaristas bíblicos, diz que significa jardim luxuoso. Diga comigo, Genezaré significa um jardim luxuoso. Significa que esse jardim, esse Genezaré, é aquele lugar que você vai estar e não vai dar nada errado, porque o lugar é bom, o lugar ele provê, o lugar é fértil, e é dentro deste lugar que o texto se estabelece. A planície de Genezaré, ela foi considerada na época como um lugar de fertilidade e beleza. Era chamada o paraíso da Galileia. É aquele lugar que você vai e sabe que vai voltar dando tudo certo. Não é um lugar que você vai e que por um acaso haverá uma dúvida. Não, o lugar em que Lucas está relatando é um lugar que os pescadores da época sabiam que entrando no barco e indo pescar, voltaria com resultados positivos. Só que é neste lugar que Jesus aparece. O texto começa dizendo que um certo dia Jesus vai perto deste lago de Genezaré, este lugar onde nada tem que dar errado. Segundo Lucas, o povo estava alvoroçado, o povo estava apertando Jesus, o povo estava ali querendo tocar em Jesus. Eu não sei se você sabe, mas naquela época havia uma cultura local de que as pessoas tocavam nele, como aquela mulher que tocou na orla e saíam curados. Então Jesus estava meio que apertado, é um povo que está interessado de estar perto, mas é aquele povo que está perto, mas não ama o dono do milagre. É aquele povo que está perto, mas não quer conhecer o dono do milagre. É aquele povo que só tem interesse na bênção, mas não no abençoador. Então Jesus, percebendo esse alvoroço, ele começa a olhar para a praia, ele começa a olhar aonde ele vai ter um lugar melhor, porque muitas vezes o fato não é você querer alvoroço ou movimento, mas é se o seu coração está pronto para ouvir o que Jesus tem a dizer. Nem sempre Jesus vai lhe dar um carro, nem sempre Ele vai lhe dar uma casa, nem sempre Ele vai fazer aquilo que você quer, mas eu quero lhe dizer que Jesus tem uma palavra de vida para a tua história, Jesus tem uma palavra de vitória para a tua família, Jesus tem uma palavra de libertação para os teus filhos. Aquele que entra no lugar aonde Jesus está, você não precisa fazer muita força, porque Jesus conhece o teu coração. Então você que veio aqui nesta noite, fica tranquilo, você não precisa fazer muita força não, basta você crer que Ele está aqui no nosso meio, para você sair daqui em posse da tua cura, em posse da tua libertação, em posse de uma porta aberta, em posse de um novo emprego, em posse de uma mudança na tua casa. Você entrou aqui sem paz, eu quero profetizar na tua história. Jesus manda lhe dar paz nesta noite, a paz que excede todo o entendimento. Você que entrou aqui com o coração perturbado, a semana não foi fácil, Ele manda lhe dizer: por que você está com medo? Eu estou com medo porque o meu barco está vazio. Ele manda lhe dizer no começo dessa mensagem: eu sei que está vazio, mas é este vazio que é o espaço que eu precisava para entrar na situação da tua história. Jesus, ele vê dois barcos, mas os barcos que Jesus avista, esses barquinhos, eles estão junto à praia, eles estão na margem.
E os pescadores, os donos desses barcos, eles estavam ali perto dos barcos, mas lavando as suas redes. O barco estava vazio, mas quando Jesus avista, ele não avista gente parada, e nem gente ali desanimada, nem tampouco desistiu, não. Ele está vendo gente que voltou com o barco vazio, mas continua lavando rede. Ele está vendo gente que se esforça para continuar na batalha, porque se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Se não der certo amanhã, vai dar certo depois de amanhã. Se não der certo no próxima terça-feira, quarta-feira pode ser o teu dia. A questão é que quando Jesus avista, ele vê os homens lavando as redes. É interessante, irmão, porque eu não sei se você sabe, mas de acordo com os comentaristas, no lago de Genezaré não tinha só esses 2 barquinhos, tinha aproximadamente 400 barcos, porque é uma cidade litorânea, é uma cidade onde a pesca é a principal atividade comercial daquele lugar. Então havia outros barquinhos, mas os 2 barquinhos que Jesus avista é diferente dos outros. Por quê? Porque esse barquinho não está abandonado, mas o dono está perto. Mesmo vazio, o dono não desiste. Mesmo vazio, o dono não fica lá cabisbaixo, dizendo que a vida é contra ele. Não, ele avista gente que não abandona o barco, mas também não abandona as redes. Por quê? Porque ele sabe que naquele dia não deu nada, mas as redes limpas será a oportunidade para recomeçar de novo. Eu não sei se você sabe que o Espírito Santo quer falar com você, mas eu sei te dizer algo. Desde a hora que eu entrei nesta casa, há pessoas neste lugar que precisam voltar à atividade de lavar rede. Jesus manda lhe dizer que não é para você olhar para o barco, é para você olhar para a rede. O barco é seu, a rede é sua, mas a rede é o seu instrumento de trabalho. O barco está encostado, mas se a rede estiver suja, não tem como voltar para pescar de novo. Manda Jesus lhe dizer algo: pode não ter dado certo, mas a tua parte você precisa continuar fazendo. A pesca não deu certo, mas quem voltou não parou de trabalhar. Eu não sei, mas é interessante, porque as redes de pesca são ferramentas cruciais. A ciência estuda técnicas de cultivo sobre esse assunto, não só de peixe, mas também de crustáceos, molusco, algas e outros organismos. Isto é, tudo que tem no ambiente aquático, quando essa rede é puxada, vem junto. Então a rede que está no texto era uma rede especial, ela era uma rede circular, com mais ou menos 5 metros de diâmetro, com pesos nas bordas. E quando o pescador avistava um cardume de peixe na água, mas a água não era profunda, era uma água rasa. Essa pesca que Lucas está relatando não é em águas profundas. Essa rede que Lucas está relatando é uma rede de pesca em águas rasas. Não se fazia pesca com esse tipo de rede. Essa rede era uma rede que ficava no raso, então quando puxava, vinha tudo com qualquer tipo de coisas, além do peixe. Por isso que o texto diz que os pescadores estavam limpando as redes. Isto é, você ir pescar é a tua parte. O que vai vir da pesca, você não tem culpa. Você não precisa se sentir culpado, porque você não pescou o peixe e veio sujeira. Não, olhe para a sujeira, balança as redes, lava as redes, e tenha a expectativa de voltar de novo. Tem muita gente que quer ouvir isso
dentro de um consultório, de um psicólogo, e eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou da área de humanas, eu sou formado em psicologia pastoral, mas eu vim para lhe dizer que a Bíblia, ela relata sobre um homem, o maior dos psicólogos, e ele manda lhe dizer nesse grande consultório, que não está na hora de você parar, porque não veio peixe, e só veio sujeira. Ele manda lhe dizer que a sujeira tem que ser uma mola propulsora, para você continuar tentando. Quem está entendendo e está comigo diz amém. A rede que Pedro usava era para um pescador de cardume num lugar raso. Diga comigo, a rede de Pedro é para um lugar raso. Por que tem que lavar as redes? A qualidade das redes pode influenciar na produtividade da pesca. A qualidade da rede pode influenciar na vida útil da pesca. Segundo o que eu pesquisei, uma rede bem cuidada, ela pode chegar a 8 anos de uso. Isto é, você pesca, volta, lava e continua. Você terá uma rede por mais 8 anos. Como a rede trazia tudo que se achava no leito do lago, e quando puxava para a praia, era necessário separar os peixes bons dos ruins, e os ruins eram devolvidos à água. Antes de usar a rede, retirava as pedras, os galhos das árvores, retirava sujeira. Durante o uso, caso a rede prendesse algum obstáculo, parava a operação, soltava um pouco a rede e depois puxava de novo. Isto é o manejo. Não é porque parou ali que você vai puxar de uma vez, não. Você solta um pouquinho e depois traz de novo, porque senão você rasga. Eu estou falando para pescadores espirituais nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja espiritual nessa noite, que o Espírito Santo vai traduzir aí no teu ouvido esta mensagem, cada um de acordo com a sua necessidade. Jesus veio para te dizer no aniversário dessa igreja: comece a entender como manusear a sua rede. Às vezes você acha que a vida é contra você, não, é porque às vezes a rede se enrosca, solta um pouquinho e depois puxa de novo. Você vai ver que vai dar certo, você vai ver que faz parte do processo. Nem tudo é muito fácil, porque muito fácil a gente não sabe dar valor, mas aquele dia que você sai para pescar, a rede enrosca, é o peixe que não vem, é o sol que está muito quente, a chuva que está muito forte. Quando você pesca, você não fala assim: fui eu que pesquei, não. Você vem e diz assim: Jesus me ajudou hoje, Ele estava comigo hoje, foi Ele que me abençoou hoje, foi Ele que me ajudou hoje. Não foi pela força do meu braço, não. Por mim eu não teria pescado nada, porque a minha rede enroscou. Mas eu sei que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos, Ele conhece o profundo do mar, Ele sabe onde estão as rochas, Ele sabe onde estão os peixes, Ele sabe onde estão os terremotos, Ele sabe quantas estrelas tem no céu, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se não deu certo hoje, Ele vai me ajudar e vai dar certo amanhã. Você pode fazer barulho de glória para esse Deus que você serve? Pode aplaudir a Ele. Lucas, me dá mais retorno aqui. Por que tem que lavar? Durante ou após a despesca, tem que lavar a rede para retirar a lama, o muco dos peixes. Isso evita que ratos sejam atraídos durante a secagem. Quando o pescador voltava, ele tirava essa sujeira e estendia a rede para o sol secar. Se o pescador não faz isso,
todo esse musgo, toda essa sujeira, os ratos se atraíam com o cheiro e rasgava as redes. Significa que você não tem a oportunidade de voltar depois. Deixa eu lhe dizer algo espiritual. A tua rede precisa ser lavada todo dia. E como é que se lava a rede? Orando, lendo Bíblia, louvando, adorando, buscando, jejuando. Você começa a entender que os ratos espirituais que querem corroer a tua esperança, querem corroer a tua fé, eles não vão sentir cheiro daquilo que às vezes você falha. Então eles não têm acesso à tua casa, não têm acesso à tua família, não têm acesso aos teus sonhos. Eu estou falando de modo muito simples e prático. É só através da palavra que a gente consegue enxergar aonde tem uma sujeira, eu vou limpar. Aonde tem algo que não é de Deus, eu vou limpar. Sabe quando você vai limpar a casa, que você precisa mover os móveis do lugar? Você não pode colocar, segundo a minha mãe, quando ela me ensinou a limpar a casa, irmão, aprender a limpar a casa com minha mãe foi algo terrível, porque era assim. Ela me dava uma vasilha, água morna, um pouco de vinagre e álcool, vinha com a escovinha, e vinha num tapete como esse, e vinha todo na escovinha de joelho no chão. Depois, pegava um pano quente, morno, meio úmido, com um pano, vinha passando, e depois que passava, ela pegava uma espécie de um cinzeiro e falava: agora você vai catar aquilo que ficou para trás. Era 3 processos para lavar, ou para limpar um tapete. Quando a Bíblia me diz que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa, parece que eu vejo a minha mãe no texto, porque a mulher, para achar a dracma, o que ela tem que fazer? Tirar os móveis do lugar, afastar as coisas do lugar, acender uma espécie de uma lâmpada debaixo dos móveis, para poder encontrar o que? A dracma perdida. Eu vim para lhe dizer que tem gente que quer pescar, mas a rede foi comida pelos ratos. Você se descuidou e você não está conseguindo pescar porque a rede está furada. Pega por uma mão e escorre pela outra. Mas se você estiver atento ao que o Espírito Santo está falando nessa noite, você vai começar a entender na tua casa que o teu culto lá é tão importante quanto o teu culto aqui. Você vai começar a entender que a tua oração lá, ela tem poder para curar, poder para libertar. A tua oração lá no teu quarto, ela faz efeito lá dentro e faz efeito aqui fora. Quando você chega numa reunião como essa, você veio cheio da presença, cheio do poder, cheio de esperança, cheio de glória, cheio de aleluia. Era série. Há redes nessa noite que precisa voltar a ser cuidada. Há redes espirituais nesta noite que Jesus manda dizer: tem rede aqui que o dono deixou de cuidar há algum tempo, e ele manda lhe dizer: abra os seus olhos espirituais. Não é falta de peixe, é falta de rede. Por que não está dando muito certo? Porque a gente deixa de fazer o simples e queremos fazer o complexo. Às vezes limpar dá trabalho. Você precisa enxergar e ter a capacidade de admitir: está sujo, mas eu vou limpar. Jesus não está condenando porque está sujo. Ele só está te dizendo: a sujeira quem remove é você. Deixa que eu mando os peixes. Eu estou profetizando na tua vida nessa noite. Jesus manda lhe dizer: deixa que eu mando os peixes. Deixa que eu mando os peixes. Mas a rede é tua. Quem limpa a rede é você. Eu tomo conta da natureza, assim diz o Senhor, porque eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Criador das estrelas, dos astros.
Eu sou sobre a química, sobre a biologia, sobre a geografia, sobre a ciência. Eu sou sobre toda a matemática, sobre governos, reis e poderes. O Senhor está sobre todos. Você acha que Ele não tem a capacidade de mandar peixe na tua rede hoje? Aleluia, aleluia. Como eu queria que você entendesse o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Quando Jesus avista o barco, ele nota que tem homens perto. Então um dos homens, chamado Pedro, é convidado. E Jesus fala assim: me empresta o teu barco. Eu te pergunto, se Jesus pedisse o teu barco vazio nessa noite, será que nós realmente emprestaríamos, ou nós procuraríamos nos justificar que está vazio? Muitas vezes a gente quer mostrar para Jesus que nós não tivemos capacidade de encher, mas não é isso que Ele está procurando. Ele quer apenas o seu barco. Ele não está pedindo para você ser perfeito, Ele não está pedindo para você ser o melhor dos pescadores, não. Ele só está dizendo: empresta o teu barco para eu entrar. Ele está aqui nesta noite pedindo para algumas pessoas: deixa eu entrar no teu barco, deixa eu acessar a tua intimidade, deixa eu acessar a tua emoção, deixa eu acessar os seus sentimentos. Você anda tão vazio, você está sentindo um vazio tão grande aí dentro de você. Você está como um barco vazio nesta noite, mas Jesus manda lhe dizer, para a igreja do Senhor neste lugar: eu quero acessar este vazio. Eu quero acessar esse pensamento, eu quero acessar esse sentimento, eu quero acessar a sua emoção, eu quero acessar a sua frustração, eu quero acessar essa sua tristeza, eu quero acessar este momento que você está passando. Jesus está pedindo permissão para você nessa noite: deixa eu entrar neste barco vazio. A série Kiminai. A gente acha, irmãos, que para se relacionar com Jesus eu preciso impressioná-lo. Muitas vezes a gente quer mostrar para Jesus um barco cheio de coisas, cheio de conquistas, cheio de dinheiro, cheio de carro, cheio de casa, cheio de diplomas, cheio de certificados. Não, normalmente nesses barcos não tem espaço para Jesus entrar. Jesus está procurando nesta noite não o rasgar de roupa, não, mas um rasgar de coração, de alguém que vai ter a capacidade de sair daqui dizendo: eu preciso de Jesus no meu barco hoje, não está dando certo mais sozinho, eu já fui e voltei e nada pesquei, não consigo enxergar, não sei aonde está, mas se Jesus entrar nesta noite, aleluia. Eu te pergunto, será que não tinha mais barcos naquele dia? Será que não tinha um barco melhor para ele entrar? Será que não tinha um barco com peixes? Será que não tinha um barco com pessoas melhores? Não, ele procurou entrar no barco de alguém que estava frustrado. Ele entrou no barco de alguém que não tinha pescado nada. Ele entrou no barco de alguém que foi com muita capacidade e entendeu que a capacidade nem sempre é tudo. Ele foi e encontrou alguém que estava lavando as redes e se preparando para pescar apenas no outro dia. Só que o interessante, aqui eu vou começar a ir para o final, é que quando Jesus entra, ele fala: Pedro, você me empresta? Empresto. Agora, Pedro, empurra um pouquinho o barco. Ele entra no meu barco, eu estou cansado e manda empurrar. Pedro empurra. E quando Pedro empurra, Jesus está distante da multidão, mas está perto de
Jesus está distante da multidão, mas está perto de Pedro. Significa que, às vezes, para estar perto de Jesus, é muito necessário o barco vazio do que o barco cheio. Às vezes a gente precisa perder para entender que quem manda é Ele. Às vezes a gente precisa se afundar para entender que quem tem poder de fazer milagre continua sendo Ele. Às vezes precisamos que a porta se feche para entender que quem vai abrir é Ele. Mas Jesus está escolhendo barcos vazios nessa noite. Ele quer acessar, você permite? Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite, deixa. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo te renovar aí. Deixa o Espírito Santo acessar aí, deixa. Quebra esse coração duro aí, vai. Deixa o Espírito Santo acessar esse seu sentimento, dos seus segredos, dos seus secretos. Deixa Ele perceber o que está te frustrando, o que está te entristecendo. Qual é a tua tristeza nessa noite? O que te faz estar tão triste nessa noite? Está havendo cirurgias espirituais aqui nesta noite. Está havendo cirurgias emocionais aqui. Gente que anda há anos com um barco vazio, o barco da emoção está vazio há anos. Jesus está querendo acessar aí dentro. Se você permitir, Ele vai entrar e Ele vai curar a tua alma hoje. Sabe essa sua decepção que te faz ser tão frio? Jesus vai entrar aí hoje, vai aquecer esse seu coração, de modo que vai descongelar, que vai tirar essa frieza, e Ele vai aquecer com amor tão grande, que você vai sair daqui dizendo: meu Deus, Jesus me visitou hoje, visitou meus sentimentos, visitou a minha emoção, visitou a minha psique. Jesus está fazendo milagres aqui nessa noite. Quem crê? Quem crê que Jesus está fazendo milagres aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Diga assim: o barco de Pedro, para Pedro era um barco, mas para Jesus era um púlpito. Você pode dizer comigo de novo? Diga: o barco de Pedro, para Pedro era um barco, mas para Jesus era um púlpito. Esse camanaiacé. Ô Tiago, mas eu estou tão arrebentado. Jesus vai te usar desse jeito. É na tua fraqueza que Ele vai aperfeiçoar o poder dEle na tua vida. Tiago, mas eu não tenho uma história de sucesso para contar. Jesus manda lhe dizer que a sua história, do jeito que ela é, o nome dEle será glorificado através da tua vida. Eu estou ouvindo barulhos de gente ressuscitando aqui nessa noite. Você pode profetizar. Eu sei que você está vendo um vale de ossos secos, mas profetiza aí, vai, profetiza. Profetiza na tua vida, na tua história, na tua... Vai, profetiza, crente, crê que Ele está aqui nessa noite. Diga comigo: Jesus usou um barco vazio para ensinar o povo. Você percebe que Jesus, Ele é o contrário daquilo que a gente pensa. Ele não está contando com tudo que você tem, Ele está contando com o que você é.
De novo. Eu sinto ele aqui, pastora. Jesus não está contando com o que você tem, mas Ele conta com o que você é. Jesus não está contando com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Aquilo que você faz é a extensão daquilo que você é. Se você é um crente verdadeiro, tudo que você faz é para a glória de Deus. Se você é um crente fiel, o teu dinheiro não é teu, é dele. Se você é um crente fiel, a tua casa não é tua, é dele. Se você é um crente fiel, o teu casamento é dele. Era sério. Calabácia. Eu quero profetizar, irmãos, de olhos abertos sobre essa igreja. Barcos vazios é lugar de manifestação da presença de Jesus. Eu estou profetizando pela fé. Barcos vazios é lugar de manifestação da presença de Jesus. Está vazio, mas Jesus vai entrar e vai se manifestar. Está vazio, não está dando nada certo, Jesus vai entrar e a glória dele vai se manifestar nesse lugar. Que amanácia. Sabe o que eu lembrei, pastora? Um certo homem chamado Gideão. Ele junta um exército de mais de 30 mil homens. E aí Deus olha para Gideão e fala assim: desse jeito não. Vai lá, Gideão, já faz a primeira peneira. Aqueles que tiver com medinho, nem fica. Porque quem tem medo não dá para contar, entendeu? Quem tem medo não dá para contar, entendeu? Mas quem tem coragem, não olha para o gigante. Quem tem coragem fala assim: é grande, mas o meu Deus é maior. Tem até tamanho, mas o meu Deus tem poder. Até tem armas, mas o meu Deus é dono de tudo. Gideão, faz a segunda peneira. Ponha eles para tomar água, porque quem não souber se relacionar com a água, não sabe se relacionar comigo. Quem não sabe se relacionar com a água da vida, não sabe. Então, Gideão, quem tomar água e tomar errado, eu vou te revelar. Esses você manda embora. Quantos sobraram? Quantos? Já pensou, irmão? E agora? Não, e outra coisa, Gideão, não precisa de arma não. É cântaro. É voz. E é marcha. Quem quer milagre não fica parado, tem que marchar. Quem quer milagre não fica esperando o mundo acabar no morro para encostar, não. Se movimenta. A fé é se movimentar. A fé é crer e continuar lavando as redes. Não deu certo a noite toda, mas a minha rede vai estar pronta para a próxima pesca. Assim diz o Senhor para a igreja, neste lugar, neste ano de aniversário. Peguem as vossas redes, coloque-as para secar, deixe elas prontas, porque eu, o Senhor, haverei de mandar peixes para esta casa. Manaia, sube, eu sinto ele aqui, irmão. Eu sinto ele aqui. Simão, então Pedro agora se assenta ao lado de Jesus. A noite toda, olhe para mim, a noite toda foi uma noite de decepção. Ô irmã, de decepção. Mas ao amanhecer, Jesus chegou. Não, eu vou falar para dar oportunidade dos crentes pegar, tá bom? A noite toda deu errado. A noite toda ele entendeu que não dava, não foi o dia. Quando ele menos espera, de manhãzinha,
Eu vejo Pedro lavando a rede, olhando de longe, falando: olha lá, é uma multidão. Enquanto eu fiquei aqui a noite toda pescando, está o povo ali, ó. Quando ele menos espera, vem Jesus, encosta e fala: ei, ô Pedro, empresta o barco. Ele manda pedir emprestado para pessoas que olham para si e dizem: eu não tenho nada, Senhor, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus entra no barco, irmão, pede para Pedro afastar, e agora entra na história comigo por um minuto pelo menos. A multidão na praia, Jesus pregando no barco. Quem está perto? Olhando para cima. Jesus falando com o povo. A metade do corpo dentro d'água, a outra metade para cima. Jesus pregando aqui, ó: eu tenho vida. E Pedro aqui embaixo, só olhando para ele. Eu não pesquei nada, ó. Ó quem está no meu barco. Eu não pesquei nada, mas olha quem está no meu barco. Não deu certo para mim, mas olha quem está no meu barco. Tem crente pentecostal aqui nessa noite? Tem. Não deu nada certo para mim, mas olha quem está no meu barco. A minha empresa não está dando certo, mas olha quem está no meu barco. Olha quem está no meu barco. Eu estou sem dinheiro, mas olha quem está no meu barco. Eu não tenho casa própria, mas olha quem está no meu barco. Eu não tenho carro, mas olha quem está no meu barco. Eu fui abandonado, mas olha quem está no meu barco. É séria. Quem está no teu barco nessa noite? Quem está? A questão não é o que está dentro do barco de modo material, mas é a companhia que está no teu barco. Às vezes a gente tem tudo, mas não tem a presença. Moisés, depois que foi desafiado a matar o povo, porque o povo desobedeceu, Deus falou assim: então faz o seguinte, leva o povo para o deserto, e outra coisa, vou mandar um anjo. Moisés falou aqui: o que? Anjo? Ô irmão, já pensou? Moisés desprezou a presença de um anjo. É folgado, né? Ele falou: anjo não. Ô irmão, se Deus hoje falar assim: você quer um anjo? Ô irmão, manda aí. Um anjo, irmão. A pessoa lá na Avenida Paulista indo trabalhar, um anjo atrás de mim. Hã? A pessoa? Moisés falou: não, não quero anjo não. Anjo não. Se não for a tua presença, a gente não sai daqui. Se não for a tua presença no meu barco, eu não saio daqui. Se não for a tua presença no meu barco, eu não volto para pescar. Se não for a tua presença no meu barco, eu não saio para pregar. Se não for a tua presença no meu barco, eu não tomo essa decisão. Se não for a tua presença no meu barco, eu não vou vender, eu não vou comprar, eu não vou me separar, eu não vou me divorciar, não. A tua presença vai reatar os laços da minha família. A tua presença vai reatar a minha vitória. Quero terminar. Jesus termina de pregar. Jesus termina de pregar. Faça assim com suas mãos, que a graça, a minha graça, entendeu? Aí ele olha para Pedro: agora Pedro, entra de novo. Hã? Entra. Para quê? Eu quero te levar para águas mais profundas. Sentindo aqui, irmão. Imagina o olhar de Pedro. Como é que é? Entra, Pedro. Você foi, mas eu não estava. Você tentou, mas eu não estava, Pedro. E aí, Sirimina, Keviaçu. Está tendo operações espirituais aqui nessa noite. Pedro olha para ele e fala assim: eu acho, irmão, eu estou conjecturando,
Eu acho que Pedro olhou para o mar e falou assim: eu fiquei a noite toda, não deu certo. Eu sou especialista, não deu certo. Eu voltei, agora o Senhor quer que eu volte. Eu acho que a briga espiritual de Pedro foi tão forte, pastor Valtinho. Eu acho que Pedro brigou com ele mesmo ali. E ele falou assim, está no texto, nós lemos. Mas, eu acho que ele fez assim, ó, mas, já que é o Senhor que está mandando, já que é o Senhor que está falando, já que é o Senhor que está me garantindo, eu vou esquecer o que não deu certo. Eu vou esquecer que eu tentei e não deu certo. Eu vou esquecer a minha frustração. Eu vou esquecer o meu passado. Eu vou olhar para a esperança que está dentro do meu barco. E eu vou para águas profundas. Eu vou esquecer do meu passado. E eu vou entender que o Senhor está querendo me levar para águas profundas. Eu vou esquecer que eu fiz tudo errado, porque o Senhor não está pedindo o meu currículo emocional, o Senhor não está pedindo se eu sou certinho ou não, o Senhor está me convidando para ir para águas profundas. Seja sincero, se você for maltratado num comércio que você acabou de comprar, e a pessoa te maltratar, você volta a comprar de novo? Seja sincero, você compraria, meu irmão, em uma empresa que está afundada, alguma coisa para lhe dar garantia do que você comprou? Não. Mas Jesus acreditou na empresa de Pedro. Será que você está entendendo que o irmão, será que você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Às vezes o homem não vai mesmo acreditar, porque você não tem história para contar de sucesso. Só que Jesus não está nem aí para isso. Jesus quer saber o seguinte: você quer ir para águas profundas? Jesus não está te perguntando se você deu certo lá atrás. Não, Ele só está dizendo: você confia em mim? Então vem comigo. Sabe o que é mais interessante, pastor? Que Jesus não manda mudar o barco, Ele manda você entrar no seu barco. Porque o problema não está no seu barco, o problema está nos peixes. Mas quem manda nos peixes? Você ou Jesus no barco? Manda, pastora, nos peixes, é eu ou é ele? O barco é meu, o problema não está no barco, o problema está nos peixes. Quem manda nos peixes está dizendo: entra no teu barco, o problema não está no teu barco. Mas vem comigo, entra, vamos para águas profundas. É interessante porque por um momento Pedro esqueceu. Lembra que eu expliquei que a rede de Pedro era uma rede de águas rasas? Lembra que eu expliquei que Pedro é o pescador que só pesca em águas rasas? Mas o convite de Jesus não é para você continuar fazendo a mesma coisa que você acha que está certo. É para você mudar o modo de ver. Porque com Jesus não é do seu jeito. Nunca vai ser do seu jeito. Ele vai vir e vai te fazer um convite para fazer. Aí você vai falar assim: eu estou doida. Estou entendendo nada. Ele manda eu entrar no mesmo barco. Sabe ele que o meu barco não pode ir para águas profundas. A minha rede que eu acabei de lavar não vai dar em nada. Mas ele está mandando. Eu vou. Ele lança a rede. Diz o texto, nós lemos: veio tanto peixe na rede, eu imagino Jesus sentado, assim num canto do barco, com um sorriso no rosto, e olhando Pedro se matando para puxar a rede agora.
João 1 diz que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou. Quem é o verbo? O verbo é uma ação, amém? Gênesis capítulo 1, 2 até próximo do 3. Quando Deus diz haja luz, é Jesus na boca do próprio Deus, Ele é o verbo. É materializando o que está dentro de Deus. Então Ele diz haja. Esse Deus que formou os céus e a terra, está dentro do barco de Pedro. Eu estou terminando. Esse Deus que falou haja luz, está dentro do barco de Pedro. Não, você não está entendendo. Esse Deus que fez os céus e a terra, está dentro do barquinho. Entra comigo. Eu sei que você é criativo, você vai entender o que eu quero, aonde eu quero te levar a pensar. Rô, aquele que falou assim, divida as águas, e falou, Adão, dá nome para os peixes, está dentro do barco. Ele está dentro do barco, e a criação que está no mar, irmã, está olhando o Criador. É o barquinho e uma montoeira de peixe olhando. Olha lá o Criador, olha lá o Criador, olha lá quem nos criou. Porque a Bíblia diz que não é você que corre atrás da bênção. Não é você que corre atrás da bênção. É você estar no lugar que Jesus está, e as bênçãos